Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não se esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Boa noite, professor José Cobori. Meu nome é Danilo, falo de Itiruçu, na Bahia. Minha dúvida hoje é a seguinte: vou primeiro à pergunta, depois ao contexto. Qual é a sua sugestão para a solução dos custos dos juros da dívida do país? Porque recentemente saiu um dado que o governo teve o maior gasto público da história. Aí um lado diz que é um absurdo e o outro diz que a maior parte é em função do pagamento de juros da dívida e que não poderia dar calote como fez o governo anterior. Fato é que o custo dos juros é muito alto. Uma diminuição dos juros pelo Banco Central para que a dívida possa ser rolada a um custo menor seria uma solução. Mas excluindo as ações do Banco Central, já que ele é independente, o que o senhor acha que o governo pode fazer para além da espera de um corte nas taxas de juros? Bem, Danilo de Itiruçu, na Bahia. É uma participação nobre aí, é uma cidade que nunca participou. Então vamos lá, Danilo. Danilo, o que o governo pode fazer, a sua pergunta, né? O que o governo pode fazer além do que o Banco Central poderia fazer? Bom, então só para uma noção de magnitude, né? O pagamento de juros e amortização da dívida consome quase metade de todo o orçamento federal, ok? Vou até pedir para colocar um gráfico aí para vocês. A previsão agora para 2024 é de 46%, 45,98%. 46% de todo o orçamento vai ser para pagar amortizações e juros da dívida. Isso vai dar em torno de 2,5 trilhões. Então, você pega o bolo, praticamente metade já é para pagar amortização e juros da dívida. Quando você pega na outra metade, que seria o que teoricamente estaria disponível aí depois de pagamento de juros e dívida para ser alocado aí pelos gastos do governo federal ou de todas as esferas de governo, quase 19% já é para pagar a Previdência Social. Então, vocês devem estar vendo, eu vou pedir para a edição colocar essa pizza aí. Depois, 10,29% em transferências a estados e municípios. Aí vocês veem que nessa pizza ali sobra muito pouco ali do que está realmente disponível para o governo fazer a sua alocação de recursos, né? Então, assistência social, educação, ou seja, o que está na mão do governo federal é realmente muito pouco, né, para ele continuar a fazer essas realocações. Então, por isso que a gente fala, a cada 1% da taxa Selic são 50 bilhões de reais que são destinados para pagamento de juros, tá ok? Ou seja, se você tiver uma queda de 1% na taxa de juros, você economiza aí 50 bilhões de reais para pagamento de juros. Mas essa é uma informação, digamos assim, muito solta, né? O que o governo poderia fazer? Vou pedir para colocar essa outra imagem aí, dando os créditos aqui. Essa primeira imagem é da Auditoria Cidadã da Dívida, tá? E essas outras imagens que eu vou pedir para a edição colocar aí é do site Poder 360. Um material muito bom. Vou pedir também para colocar o link aqui dessa matéria para vocês lerem. Eu achei bem, digamos assim, didático, com essas imagens aqui que eu vou pedir também novamente para pôr. Então, o que está previsto agora no orçamento 2024, se vocês derem uma olhada aí na imagem, entre receitas e despesas, né, vamos ter uma previsão de 5,5 trilhões de reais de receitas e, obviamente, teríamos que ter aí, para zerar o déficit, 5,5 trilhões de despesas. Quando você olha ali, ó, rolagem de dívida, amortização e juros, já dá 2,4 trilhões. E o que está realmente na despesa primária do governo, tirando ali o INSS, 2,2 é menos que o governo federal teria do que é alocado ali para pagamento de juros e amortização de dívidas. São 2,2 trilhões. Desses 2,2 trilhões é o que a gente chama de despesas obrigatórias. Quase 90%, 1,96 tri, são de despesas obrigatórias. Ou seja, não são as descrições. O governo não tem como remanejar isso. Ele obrigatoriamente, pela Constituição, ele é obrigado a fazer essas despesas. Então, desses 2,2 tri, vai sobrar ali
praticamente 300 bi ali, menos de 300 bi, que o governo poderia fazer essas alocações, que a gente chama de despesas discricionárias, ou seja, ele vai determinar onde vai fazer. Então, novamente aqui, só para vocês terem uma ideia, é muito pouco, né? Frente aos 5,5 tri, ele ter ali menos de 300 bi, ou seja, 5,2 trilhões já ele não tem como mexer nisso, ele teria só o poder discricionário sobre menos de 300 bi, o que é muito pouco frente a todas as necessidades, né? Então, quando a gente pega desses uma outra imagem aqui, eu vou pedir para pôr, né? Desses 1,98 tri, dessas despesas primárias, tem ali o que é do Poder Legislativo, o que é do Poder Judiciário, e numa outra imagem que eu vou colocar para vocês ali, também o que dessas despesas discricionárias, as famosas emendas ali que o Congresso antes era chamado de orçamento secreto, agora eles mudaram o nome, mas continuam sendo a mesma coisa. Eles têm ali disponível para os parlamentares, ou seja, não está na mão do Poder Executivo, 37,6 bilhões em emendas para os congressistas. E o site Poder 360 fez ali uma continha básica, cada senador tem em média ali 69 milhões e cada deputado tem em média 37,9 milhões à sua disposição. Ou seja, é uma excrescência esse negócio do Congresso, né? O Congresso é legislativo, né? Poder executivo, não é ele que deveria fazer isso, mas a gente sabe que no governo passado o executivo ficou um pouco refém do Congresso e acabou, como refém, cedendo a essa pressão dos parlamentares, dos congressistas, para dominar uma parte do orçamento. Então, a sua pergunta, o que pode ser feito, né? Como a política monetária destina quase metade de todo o orçamento federal para pagamento de juros e amortização de dívida, nessa outra metade da pizza, vocês viram, a grande maioria já vai para a Previdência Social, que é pagamento de aposentados e pensionistas. Uma parte vai para os estados, que são as transferências obrigatórias para estados e municípios, e aí fica muito pouco. Para você ter uma ideia, o que a gente paga de juros, de dívida e amortização é mais do que todo o orçamento de saúde, educação, desenvolvimento social. Então é um absurdo, né? Então, o governo tem alguma coisa que ele pode fazer? Tem, mas frente, né, ao que é pago com 2,5 trilhões que é pago em amortização e juros da dívida, é muito pouco o que o governo teria em mãos para poder fazer essa frente, digamos assim, ter algum efeito prático, né, sobre o que é gasto, o que a gente chama de todo o orçamento federal, todas as despesas do governo, tá ok? Então, a gente engessou demais, né, o orçamento público. O orçamento público está todo engessado, não só com o que é pago em juros e amortização de dívida, como o que tem que ser pago como despesas obrigatórias, né? Infelizmente é isso, tá, Danilo? Isso aqui só colocar uns dados para que cada um de vocês aí, ao analisar esses dados, possam chegar à conclusão que vocês mesmos podem tirar, tá ok? Sem criar essas polêmicas. São dados, como eu digo, dados é dados, né? Contra fatos não há argumentos. É só vocês darem uma analisada e tirar as suas próprias conclusões, tá ok? Vamos aqui então para a próxima pergunta. Tudo bom, professor Cobori? Que é o Vinícius de Goiânia, pertinho aí de Brasília. Professor, na sua opinião, como que a gente resolve o Brasil? No seguinte sentido, eu acho que a sociedade, né, a população seria infinitamente mais feliz se o nosso poder de compra fosse maior. Eu acabo comparando com os Estados Unidos, porque eu vejo lá, por exemplo, que uma pessoa ela consegue comprar um carro com 10, 15 salários mínimos, né, de lá. E, enfim, levando para alimentação, para outras coisas, eu acho que o brasileiro seria infinitamente mais feliz se tivesse esse poder de compra também. E quem que é o grande vilão disso? Na minha visão, né, se eu estiver errado, me corrija, mas são os impostos, a alta carga tributária que a gente tem aqui no Brasil. E assim, eu não estou teclando, não estou batendo na tecla de redução de Estado. O Estado é muito importante, como o senhor já mencionou em alguns momentos aqui, e inclusive tem programas importantíssimos, Bolsa Família, enfim, SUS, né, enfim, diversos outros programas aí, que são de fato importantes. Só que quando a gente vê o Estado inchado do ponto de vista de, sei lá, a gente entra num portal da transparência e vê um deputado gastando centenas de milhares de reais em divulgação, em viagem,
em aluguel de veículos, em combustível. Eu acho que isso que revolta, e é por isso que muita gente acaba pedindo estado menor, estado mínimo. É mais nesse sentido, não é nem naqueles programas sociais mesmo, que aqueles programas são muito importantes. E aí eu te pergunto, reduzir o estado nesse sentido é a solução para o Brasil? Bem, Vinícius de Goiânia. Vinícius, é muito boa a sua pergunta, dá até para linkar um pouquinho com a pergunta anterior, né? Começando aqui pelo final da sua pergunta, Vinícius. Realmente, a gente cria esses factoides, né, de que tem que reduzir o Estado, porque o que está no imaginário popular é justamente isso, é o desperdício, né? Você pega os congressistas, como você citou de exemplo, né? Você vai no Congresso, a verba de gabinete, o tanto de dinheiro que eles podem gastar, o tanto de pessoas que eles podem contratar, né? Quanto ganham realmente todas as pessoas que trabalham ali no Congresso Nacional, não que esses servidores não mereçam, né? Mas isso está sendo alocado esses recursos de forma correta? É necessário realmente tudo isso? Eu até comentei na pergunta anterior aqui mais sobre emendas, né? As emendas que os parlamentares têm, cada senador e cada deputado, quanto eles têm ali na mão deles, né? Como se eles fossem o gestor daquele recurso, o que não é, né? Eles não são poder executivo, mas eles sequestraram uma parte do orçamento federal que eles podem ali utilizar aqueles milhões para cada deputado e cada senador, né? São, se não me engano, como eu citei na pergunta anterior, são 37,6 bilhões, né, em emendas parlamentares que eles vão poder utilizar. Então, quando a gente. Isso fica no imaginário popular, né? Quando você fala assim, o deputado ali gasta tantos milhões, e emenda, ainda se for bem alocada, digamos assim, não seria um desperdício, né? Novamente, se for bem alocada, né? Mas você está falando ainda das despesas pessoais, né? O cara tem verba de gabinete, pode viajar, pode alugar carro, pode gastar com gasolina e todos eles, vocês escutam sendo noticiário, acabam desviando uma parte dessa verba, né? Podem contratar não sei quantos assessores, podem fazer propaganda, ou seja, milhões e milhões que realmente são desperdiçados, né? Poderiam estar sendo melhor utilizados. Então, quando a gente pega servidor público que eventualmente não cumpre o seu papel, não atende bem a população, então essa parte negativa fica no imaginário popular como se isso é o Estado e isso tem que ser reduzido. Não, é óbvio, essas coisas têm que acabar. Você tem que. Não tem nenhum país que isso é perfeito, mas você tem que caminhar rumo, digamos assim. Você busca sempre a perfeição, sabendo que não vai alcançá-la, mas você tem que buscar, né? É um dever de todos nós, como cidadãos, cobrar que isso seja feito. Então, nessa discussão do Estado mínimo ou não, que eu fiz em alguns vídeos atrás, e eu cito países, né, mais desenvolvidos, né, como os países nórdicos, né, a Noruega, a Finlândia, Dinamarca, o próprio Japão. Você vê que lá o recurso público é tratado com um pouquinho mais de seriedade, né? Eles têm problema? Óbvio que tem. Ninguém, como eu disse, ninguém é perfeito. Mas eles rumam sempre na direção de minimizar todos esses malefícios que é causado pela má gestão dos recursos públicos, né? Então, a gente tem que caminhar, não é acabar, como eu falo, você não vai jogar a água com o bebê fora. Você tem que lavar o bebê e jogar a água suja fora. Então, quando a gente fala no estado mínimo, e aí quando eu falo esse grande apoio da população e que acabam virando, né, essas frases de efeito, estado mínimo, imposto é roubo, que não sei o quê, e toda essa falácia, é porque no imaginário popular a gente sempre tem esses exemplos. Isso está errado? Óbvio que está errado, isso tem que acabar. Mas você não acaba com o Estado para acabar com isso, né? Você tem que melhorar a eficácia do Estado. O Estado precisa gastar melhor, precisa alocar melhor os seus recursos. Então, tem em todas as esferas, no executivo, no legislativo e no judiciário. Tem desperdício de recurso público. Só que quando a gente olha isso, mesmo que se você resolver todos esses problemas, mesmo que a gente caminhar rumo à eficácia como são em outros países, vai reduzir muito? Vai, mas não vai resolver o problema, tá? Vai ter uma grande economia de recursos públicos, mas não resolve o problema. Diria assim que é mais uma sinalização para a sociedade, a seriedade com que tem que ser tratado o dinheiro dos nossos impostos, né? O dinheiro do contribuinte. Mas não resolve o problema da forma que é vendido, que se resolver isso, resolve o problema da melhor aplicação dos recursos, da arrecadação, dos impostos, do Estado como um todo. Não resolve, tá? Obviamente é uma sinalização que, se você trata o recurso público de maneira mais transparente e eficaz nesses pontos, né, que está no imaginário popular, ou seja,
os parlamentares não ter tanta verba de gabinete, não precisar ter tanto assessor, não precisar gastar tanto, desperdiçar tanto dinheiro público. Se você corrigir tudo isso, é sinal que o resto, né, da gestão dos recursos públicos também vão estar melhorando. Você não consegue melhorar só isso. Então eu falo assim, é muito mais uma sinalização da seriedade com que são tratados os recursos públicos, mas não resolve o problema. E aí, voltando para o início da sua pergunta sobre o poder de compra, né? Por que nos outros países você tem um poder de compra? Aí a gente está falando agora, de uma forma geral, carga tributária, que eu também já citei aqui. A gente tributa muito consumo e produção e muito pouco renda e patrimônio. O nosso sistema é completamente distorcido. E, obviamente, quando você tributa muito o consumo, você está tributando muito mais as classes mais baixas, né? Porque o mesmo imposto que uma pessoa paga, que ganha um salário mínimo, paga em consumo, nas compras do mês, ou até nos produtos que ele precisa comprar em um eletrodoméstico, é o mesmo tributo que um bilionário paga. Não? O tributo que um bilionário paga num quilo de arroz é o mesmo que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga. O tributo que um bilionário paga para comprar uma geladeira é o mesmo que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga para comprar a geladeira. Com agravante, que geralmente das classes mais baixas vai comprar um eletrodoméstico, ele vai financiar em 12, 24 vezes, além de todo o tributo que ele está pagando, ele está sendo extorquido como forma de crédito, né, de juros que é cobrado. Ele paga lá 3 geladeiras e leva uma, né, no final das contas. Então, tem toda essa distorção no nosso sistema tributário. Então, a gente precisa tributar muito mais renda e patrimônio e menos consumo e produção. Quando a gente fala tributar menos consumo, o Brasil, se não me engano, eu vi um número agora recente, é quase metade de toda a arrecadação de impostos no Brasil vem do consumo. Se não me engano, era 47%, ou seja, praticamente metade vem de consumo. Quando você pega, digamos lá, eu mostrei ali, 5,5 trilhões, metade disso foi arrecadado tributando consumo. E o restante, se não me engano, 27% é tributando salários. E só 22% mais ou menos tributando renda. Quando eu falo renda, ganho de capital, dividendos, tributando renda só 22% e a diferença aí que dá uns 4 ou 5% tributando patrimônio. Então é um sistema completamente distorcido. Então isso, se você já fizer um raciocínio rápido, nos países que isso não é tão distorcido, quando você tributa menos consumo e produção, você produz mais. Quando você produz mais, você tem escala, você vai conseguir vendendo mais produtos, né, ter um ganho de escala, vendendo mais esses produtos mais barato, até porque ele vai ser menos tributado. E na ponta lá do consumo, você é o consumidor, quando o seu consumo for menos tributado, você vai ter um poder de compra maior. Assim fica entendido, né? Então, se eu tributar, como é nos países mais justos, né, não é nem mais desenvolvido, os países mais justos tributam menos consumo e produção, então os produtos que são consumíveis são mais baratos. Logo, com a mesma renda, você consegue comprar mais produtos. Você tem um poder de compra maior, tá? Você tributando menos produção, que é a discussão que está aí, tributar dividendo, nós vamos diminuir o tributo sobre a empresa e aumentar e colocar tributo sobre dividendos, que não tem. Então, qual que é a lógica disso? A empresa sendo menos tributada, vai sobrar mais dinheiro na empresa, ok? O que acontece hoje? As empresas distribuem todos esses dividendos, tem um incentivo para distribuir mais dividendo, porque o dividendo não é tributado. Então, o acionista quer tirar o dinheiro, é isento de tributo, ele retira o dinheiro da empresa. Quando você tributa menos a empresa, vai sobrar mais dinheiro da empresa e não vai ter mais tanto esse incentivo para distribuir tudo em dividendo, porque agora o dividendo vai ser tributado. Estou dizendo se isso acontecer, né? Então, agora que o dividendo é tributado, a empresa não tem mais tanto incentivo para distribuir dividendo. O que ela faz com esse dinheiro excedente que está sobrando? Reinveste na empresa. Reinvestir na empresa, ela vai produzir mais também, vai gerar mais emprego, vai deixar mais dinheiro de forma ativa dentro da economia, gerando riqueza não só para a empresa, mas gerando mais emprego e tentando gerar mais renda para os trabalhadores. Então, essa lógica é que deveria funcionar. Você tributa menos produção e começa a tributar dividendos. Então, não tem incentivo para distribuir dividendos. Esse dinheiro fica na empresa sendo reinvestido em novos projetos para as empresas crescerem e esse ciclo vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção, vai ganhar mais escala, vai vender mais produto. Lembra quando a gente fala lá acho que no podcast sobre inflação e desemprego? Então, quando você gera mais produtos, você está do lado da oferta.
quando você gera mais oferta, você tem incentivos para gerar mais oferta, você também está ajudando a combater a inflação, porque a inflação é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, se a gente não gera oferta e aumenta a demanda, você tem uma pressão sobre os preços, gera inflação. Então, você gerando mais oferta também, você tem um incentivo maior de criar capacidade produtiva e um incentivo maior para que não tenha inflação, ou tenha um crescimento mais sustentável sem tantos, digamos, choques de inflação no meio do caminho, tá ok? E quando você tributa menos o consumo, obviamente os produtos com menos tributos, agora sendo menos tributados, ficam mais baratos. Com a mesma renda, você consegue comprar mais. Então, você tem um poder de compra maior. Então, é óbvio que é uma engrenagem que tem que estar sendo cada vez mais azeitada, né? Essa engrenagem, ela está, digamos, gerando concentração de riqueza, gerando desigualdade, gerando inflação e corroendo o poder de compra das classes mais baixas, tá ok? Então, seria mais ou menos essa lógica, né? Espero ter sido didático nessa colocação. E, como na pergunta anterior, espero que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Vamos aqui, então, a mais uma pergunta. Bom dia, professor. Tudo bom? Carlos aqui de Alterosa, Minas Gerais. Eu tenho uma dúvida em relação à análise de fluxo de caixa descontado. O ROIC das empresas na perpetuidade, ela deveria ser igual ao seu OC nesta fase? E se sim, existe alguma maneira de fazer esse ajuste? E uma outra dúvida, professor, também em relação ao OC, é que ele usa o beta, né, das empresas para avaliar sua taxa de desconto. Só que eu fiz algumas análises aqui, posso estar errado, claro, né, mas eu percebi que seguir esse modelo faz com que algumas boas empresas, né, que estão sendo lucrativas e sem dívidas, tenham uma alta taxa de desconto, simplesmente por seguirem mais o índice. E a pergunta seria o seguinte: de certa forma, isso não favorece mais as empresas endividadas do que boas empresas na obtenção do seu valor justo? Bem, Carlos de Alterosa, Minas Gerais. Carlos, vamos lá. Primeira parte da sua pergunta. As empresas que o ROIC é o mesmo que o WACC. Então, traduzindo novamente aqui para toda a audiência, né? ROIC é o retorno sobre o capital investido. E o WACC é o custo médio ponderado de capital. São siglas, né? WACC, Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital. E o ROIC, Return over Investment Capital, ou seja, retorno sobre o capital investido. Então, a sua pergunta, essa primeira parte da sua pergunta, o ROIC tem que ser igual ao WACC na perpetuidade? Se ele for igual, a empresa não cria valor, tá? O que é criar valor? Se você tem um retorno exatamente igual ao seu custo médio ponderado de capital, você tem manutenção de valor, você não está criando valor. Você tem que sempre gerar um retorno acima do custo de capital para você criar valor. Então, digamos, seu custo de capital é 10, se você gerar um retorno de 10, você está só pagando o seu custo de capital, você está só mantendo o valor da empresa. Se você tem um custo de capital de 10 e gera um retorno sobre o capital investido de 15, você está criando valor, você está gerando um retorno acima do custo de capital, você está criando valor na empresa. Obviamente, o inverso, se você gerar um retorno menor, você está destruindo o valor. Então, o ROIC igual ao WACC na perpetuidade é uma empresa que está mantendo o valor, não está criando valor. Geralmente, as empresas, né, buscam a criação de valor. Então, a sua primeira parte da sua pergunta é isso. O correto é o retorno sobre o capital investido ser maior que o WACC. A segunda parte da sua pergunta, você fala que o WACC... Teve uma confusão que você fala segue o índice, eu não entendi a parte do índice, mas eu entendi a sua dúvida. A sua dúvida é, as empresas que usam o beta, que não sei o quê, o beta, na realidade, dentro do... O que é o WACC? O custo médio ponderado de capital. Se achar o custo médio ponderado de capital, que é a proporção de capital próprio vezes o custo de capital próprio, mais a proporção de capital terceiros vezes o custo de capital terceiro, vezes o benefício fiscal, 1 menos a alíquota lá que a empresa paga de tributo. Na formulazinha 1 menos T. Então, porque tem um benefício fiscal, por isso que nessa parte tem essa parte do tributo. Então, quando você fala essa fórmula WACC, você está falando beta, o beta, na realidade, está dentro do custo de capital próprio. Quando você calcula o custo de capital próprio, que é o CAPM, que é sempre falado aqui no canal, né? Que é o retorno esperado de um ativo, é o retorno livre de risco, mais o beta do ativo, vezes o retorno de mercado, menos o retorno livre de risco, que é o prêmio de risco do ativo. Então, o beta está ali. Então, quando você utiliza o beta, é para calcular o custo de capital próprio. E aí, no final da sua dúvida, você fala assim, mas as empresas que não têm dívida, não estão alavancadas, elas têm talvez aí a sua confusão do índice, né? Você
ela tem um custo de capital maior. Por quê? Porque qual que é a lógica do custo de capital terceiro? Como o custo de capital terceiros é mais barato, além disso tem o benefício fiscal, se eu tiver capital terceiros na minha estrutura de capital, ela vai jogar o meu WACC, o meu custo médio ponderado de capital, para baixo. Então imagine, eu tenho meu custo de capital próprio é de 20, né, e eu consigo tomar dívida no mercado por 10. Além de tomar por 10, eu ainda tenho o benefício fiscal. Por que eu tenho benefício fiscal? Lembre-se lá, despesas financeiras vêm abaixo do lucro operacional, mas antes da base tributável. Então, ele reduz a base tributável. Então, ele tem um benefício fiscal, ok? Então, eu tenho um custo de capital próprio de 20 e um custo de capital terceiro de 10. Quando eu faço o custo médio ponderado de capital, ele vai ser abaixo de 20. Então, eu estou reduzindo o meu custo de capital. Se eu tiver 100% de capital terceiro, o meu custo é 20. Aí eu começo a injetar capital terceiro a 10. Esse 20 vai começar a cair. O custo médio ponderado de capital começa a cair. Então, empresas que têm dívida na sua estrutura de capital, elas vão ter um WACC menor. Quando eu fizer a conta lá no fluxo de caixa de contado e trouxer a valor presente agora por uma taxa menor, o valor da minha empresa vai aumentar. Então, quando se fala o valor justo das empresas que têm um certo nível de alavancagem, ela é maior. Ou seja, é a maximização do valor da empresa pela estrutura ótima de capital. Isso é uma teoria. Então, as empresas grandes que conseguem fazer isso nas suas estratégias de financiamento é exatamente isso. Está jogando o seu custo médio ponderado de capital para baixo para maximizar o valor da empresa. Uma empresa que não tem dívida, ela só tem capital próprio, ela vai ter um valor justo, como é o termo que você colocou, o valor justo dela tende a ser menor. Por quê? Porque ela tem um custo médio ponderado de capital maior, já que ela não tem capital terceiros, ela não tem alavancagem, não tem dívida. Então, em teoria é isso, tá, Carlos? Agora, é óbvio que, para quem já fez os meus cursos, e tem vídeos aqui que eu falo sobre isso também, o que seria a estrutura ótima de capital. Então, a empresa precisa ter capacidade ociosa de endividamento, ela precisa ter... O que é a capacidade ociosa de endividamento? É um nível em que ela pode se alavancar, tomar dívida, em que não aumente o seu risco financeiro. E o risco financeiro está atrelado à sua capacidade de gerar caixa, tá? Então, essa é a lógica, né? Então, a sua dúvida é isso. ROIC igual a WACC, a empresa não está criando valor. WACC de empresas que não têm alavancagem, é o custo de capital próprio. Tá? O WACC só é para empresa que tem alavancagem, né? Se a empresa não tem alavancagem, você nem precisa usar o WACC, você só usa o custo de capital próprio, só usa o CAPM. Tá ok? Então, essa é a lógica por trás do valuation, por trás do fluxo de caixa descontado, por trás de todos esses cálculos que você faz para achar o valor justo da empresa. Espero ter respondido a sua dúvida, espero também ter sido didático nessa explicação, que é sempre um assunto muito técnico, né, e termos muito específicos aí dessa parte de avaliação de empresas, mas vocês estão acostumados, aqui no canal a gente sempre fala sobre isso, vocês sempre tiram essas dúvidas. Espero ter respondido a dúvida de vocês, e vamos aqui então à última pergunta. Bom dia, professor. Sou ouvinte assíduo do podcast. Obrigado pelos ensinamentos. Gostaria de saber qual conselho você daria para uma pessoa que está querendo aprender mais sobre gestão financeira e investimentos. Estou tirando meu CNPI e gostaria de saber qual o curso que o senhor aconselha a fazer após essa certificação. Já sou formado em ciências contábeis. Se você estivesse começando a trilhar hoje esse caminho, por onde começaria? Obrigado desde já. Clerton Santos Soares, de Brasília, Distrito Federal. Clerto, bom, você colocou aqui gestão financeira e investimentos. Aí eu não sei essa gestão financeira sobre qual sentido. Que gestão financeira a gente geralmente associa à gestão financeira de empresas, né? Que é o gestor lá que cuida da área financeira da empresa. Investimentos, essa parte mais de mercado de capitais, né? Mercado financeiro de capitais. Como você falou que você está tirando o seu CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, eu imagino que você tem essa vontade de atuar no mercado financeiro, né? Você falou que já é formado em ciências contábeis. Para mim é complicado, né? Eu falar se eu tivesse trilhando esse caminho, que as coisas na minha vida foram acontecendo naturalmente, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 15 eu entrei num banco, trabalhei 4 anos num banco, que não existe mais, né? Eu era muito novo e também naquela época tinham centenas de bancos no Brasil. Hoje só temos 5 bancos, né? Dos quais 3 são privados e 2 públicos, então era um cenário completamente diferente. Na época nem computador tinha, né? A gente fazia tudo na mão, então também aprendi muito. Eu acho que nos dias de hoje a tecnologia ajuda as coisas acontecerem mais rápido de forma automática, mas cognitivamente eu acho que as pessoas aprendem menos, tá? Ainda mais agora com a inteligência artificial, né?
Então, na época que tinha que fazer, preencher os balancetes a lápis, fazer conta naquelas calculadoras, fazer tudo bater e depois ter que datilografar, né? Aquele um balancete gigante que era maior que essa mesa aqui, tinha que datilografar numa máquina especial. Na época lá, esse setor até chamava mecanizada, né? Que tinha que fazer bater. Então eu trabalhei na cobrança, trabalhei no desconto, depois trabalhei na compensação e depois trabalhei no balancete, né? Que era a função ali, tinha que fazer tudo bater no banco. Então era tudo manual, não tinha computador, né? Isso foi um aprendizado muito grande, né? Você tem que fazer tudo na unha, você aprende, né? Então hoje com o advento da tecnologia, eu acho que ajuda bastante, né, em tudo, mas eu acredito que acaba tirando um pouquinho a capacidade cognitiva, desenvolver um pouquinho a nossa capacidade cognitiva e também um senso crítico, né? Uma visão crítica de tudo. E aí depois, obviamente, já contei aqui minha história várias vezes, servi na Força Aérea Brasileira, no Esquadrão de Salvamento, depois fui vendedor de aço, depois fui vender copiadora e depois eu fui para o Japão e depois voltei, aí eu entrei na Xerox do Brasil, me tornei executivo, fui por 13 anos executivo da Xerox do Brasil, depois saí, fui fazer vários cursos aí na área de economia e finanças e abri minha empresa de investimentos, depois veio a crise subprime, né, e eu abri uma boutique de M&A, que hoje é uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil. Então, essa minha história eu já contei aqui. Então, nesse caminho todo foi tendo aprendizagens, né? Fui aprendendo muitas coisas nesse caminho. Se perguntasse como você trilharia seu caminho hoje, eu acho que eu teria que trilhar exatamente como eu trilhei, porque eu acho que o que eu sou hoje é um pouquinho de cada pedacinho disso que eu fiz, né, ao longo da minha carreira. Tanto na área de marketing, vendas e que me desenvolveu as habilidades que eu tenho comerciais, né, de negociação, assim como na área de finanças e investimentos e economia, que desenvolveram mais essa capacidade que eu tenho de ter atuado no mercado financeiro de capitais muito tempo. Então, assim, se eu tivesse que trilhar o caminho, é, é, tem muitas essas perguntas, né? As pessoas querem saber o que seria, né, a, a forma de otimizar os recursos que você tem, que é principalmente o tempo, né, para atingir os seus objetivos. Eu gosto muito da área de fusões e aquisições. Com fusões e aquisições você aprende muita coisa, né? Eu costumo brincar que eu comecei lá vendendo aço, depois fui vendedor de copiadora, né? Vendedor de impressora, de equipamentos da Xerox de alto desenvolvimento, vendedor de soluções, vendedor de outsourcing que a gente fazia, e foi ficando mais complexo e, de repente, cheguei na carreira de vender empresas inteiras, né? Então, que é a parte de fusões e aquisições. E eu aprendi muito com isso. E o que me ajudou na parte de fusões e aquisições, justamente porque eu também tinha sido executivo, né? Então, é o que eu falo, aquele negócio de você estar analisando uma empresa, mas você sabe como ela funciona, você já carregou uma pastinha, né? Você já precisou vender, bater na porta, oferecer as coisas, você já pisou no chão de fábrica, você já fez de tudo, então isso acaba te dando uma capacidade de compreender melhor as coisas também quando você está analisando, né? Diferente de você sentar num banco de investimentos na Faria Lima lá, você acabou de fazer um MBA de finanças e fazer uma avaliação de empresas. Se você, digamos assim, que eu brinco, né, nunca bateu uma pastinha nem pisou no chão de fábrica. Então, se eu tivesse que trilhar, eu trilharia tudo novamente, tá? Eu tenho a consciência disso, né? De que eu não teria atalhos, eu não pularia passos disso, porque eu acho que cada passo que eu dei me trouxe um aprendizado. Mas se você tiver que fazer alguma coisa, eu aconselharia, tente trabalhar nessa parte de fusões e aquisições, avaliação de empresas, que isso te dá uma visão um pouco mais, não só macro, né, de como tudo funciona, como micro quando você estiver avaliando a empresa, estiver que vendo o dia a dia ali, né, quando que ela fatura, por que ela vende, por que ela não vende, quais os riscos. Então isso ajuda bastante, tá? E isso aí, por tabela, vai te ajudar a fazer qualquer tipo de avaliação de investimentos que você tiver pela frente. Tá ok, Cleiton? É isso. Esse seria o meu conselho. Mas faça o que você tem que fazer, caminhe o seu caminho, que você também vai aprender muita coisa, apesar de você ficar com a impressão no momento que isso não tem você não tá vendo, né, o fim, mas o que eu brinco, né, o que importa isso não é só frase de efeito que você vê em livro não, tá? Eu posso falar isso pela vivência que eu tive, né, pela experiência que eu tive, que o que importa talvez não seja o destino final, o que importa é a jornada, tá? Você vai aprender muito na sua jornada, qualquer que seja ela, desde que seja
com uma visão sempre mais humanista, tá? Não muito voltado só para você, mas o que você está contribuindo para uma sociedade melhor. Tá joia, Cleito? Espero ter te ajudado, pessoal. Este episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Novamente, se você gostou, não deixe de clicar no like e faça os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.